último sábado do dia 21, a Polícia Militar de Ponta Grossa atendeu 3 casos de violência doméstica. Segundo o The Ponta News, um homem de 41 anos teria agredido e ameaçado de morte a própria mãe de 59 anos. Na segunda ocorrência, uma mulher de 35 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro, também de 35 anos. Além disso, o suspeito agrediu o filho da vítima de 18 anos. No fim da noite de sábado, uma jovem de 35 anos foi agredida e ameaçada com uma faca pelo seu companheiro de 25 anos. Uma amiga interviu e ajudou a vítima. No primeiro caso, o suspeito de 59 anos foi detido e encaminhado ao 13º. O caso aconteceu na rua Campos Vergueiro, em Uvaranas. Na Neves, o segundo caso aconteceu na rua Ernesto Adura, por volta das 10h30 do último sábado. O suspeito, de 35 anos, foi preso. No fim da noite de sábado, novamente em Uvaranas, agora na rua Tenente Sadi. O jovem de 25 anos foi preso e encaminhado. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Violência contra as Mulheres. Esta data foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano, realizado na Colômbia em 1981, em homenagem às irmãs Mirabal. Las Mariposas, como eram conhecidas as irmãs Maribá, Patrícia, Minerva e Maria Teresa, foram brutalmente assassinadas pelo ditador Truquídio em 25 de novembro de 1960 na República Dominicana. Neste dia, as 3 irmãs regressavam de Puerto Plata, onde seus maridos se encontravam presos. Elas foram detidas na estrada e foram assassinadas por agentes do governo militar. A ditadura tirânica simulou um acidente. Minerva e Maria Teresa foram presas por diversas vezes no período de 1949 a 1960. Minerva usava o codinome Mariposa no exercício de sua militância política clandestina. Elas lutavam por soluções para problemas sociais da Colômbia. O assassinato produziu o rechaço geral da comunidade nacional e internacional em relação ao governo dominicano e acelerou a queda do ditador Rafael Leônidas Trujillo. Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas proclama esta data como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a fim de estimular que governos e sociedade civil organizada, nacionais e internacionais, realizem eventos anuais como necessidade de extinguir a violência que destrói a vida de mulheres, considerado um dos grandes desafios na área dos direitos humanos. O Léo foi até a Delegacia da Mulher de Ponta Grossa e bateu um papo com a delegada Cláudia Kruger. Mesmo com os casos do fim de semana, Cláudia destacou que a violência contra mulheres em Ponta Grossa diminuiu. A gente sempre sabe, e cada vez a gente toma mais conhecimento em relação à violência contra a mulher, e não é só contra a mulher, porque a gente assim coloca mais contra a mulher, porque na verdade parece e nos dá a entender que as mulheres estão denunciando mais. Mas para a gente saber mais como é que está esse panorama em Ponta Grossa, a doutora Cláudia nos recebeu aqui gentilmente hoje. Nós estamos gravando numa tarde quente. A doutora Cláudia está aqui nos recebendo com o maior carinho, como sempre, simpaticíssima, e vai nos falar um pouquinho desse panorama na cidade. Como é que está o panorama da questão das mulheres, assim, por exemplo? A impressão que nos dá é que os casos aumentaram, mas parece também que as denúncias tornaram-se maiores e que os casos sempre foram, de uma certa forma, grandes. Isso ou não?
De uma forma geral, a demanda de trabalho numa delegacia da mulher é sempre uma demanda bastante considerável, considerando que nós trabalhamos com relações e elas são oscilantes, então são questões extremamente subjetivas. Então os números da delegacia da mulher sempre foram números consideráveis em termos de denúncias e registros de ocorrência. Na verdade, com o advento da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, em 2006, o panorama do enfrentamento da violência familiar e doméstica teve uma modificação. Muitas campanhas vieram efetivando essa lei, a própria aplicação dos dispositivos da lei, certo, acaba fortalecendo, são prisões em flagrantes, são prisões preventivas, medidas protetivas, então é uma gama de dispositivos que fortalecem essa lei e que realmente mudou esse panorama. Mas, doutora, só um parênteses aí, no caso, assim, com todas essas coisas, assim, essas colocações que foram feitas, será que os homens se dão conta que eles podem ser assim, eles podem ser presos em flagrante, que não é um crime que não tem fiança, que não sai, que vai preso? Eles têm essa noção ou ainda eles acham que eles podem burlar a lei? É uma questão mais profunda essa, Léo. Por quê? Porque as questões relacionadas à violência familiar e doméstica têm algumas raízes. Dentre elas, o machismo, que é uma questão muito difícil de você combater, tem que ser um combate diário, incansável, porque você necessita de uma mudança de pensamento. E uma outra questão que sempre permeia a questão da violência familiar e doméstica é a drogadição. Isso influencia muito, Sim, então muitas vezes aquele agressor está calmo, está numa situação ali que não está oferecendo nenhum tipo de risco à família, seja a companheira ou seja aos pais, enfim. Porém, com a drogadição, com o uso ali da substância entorpecente, ele se transforma, ele se torna uma pessoa violenta. Mas isso é uma característica das pessoas que usam drogas, essa violência, ou não exatamente? Vai depender de que tipo de droga foi usada, vai depender muitas vezes do físico da pessoa, da reação dessa pessoa, algumas características de ordem muito pessoal, mas de uma forma geral, algum tipo de droga tem essa característica de trazer esse encorajamento, esse enfrentamento, esse não limite. Então, evidentemente que uma situação dessa, o núcleo familiar vai ser o primeiro a sofrer essas consequências. Então, o que queremos dizer com isso? Que ainda que muitas vezes o agressor tenha consciência da gravidade da lei, da gravidade da prática da violência familiar e doméstica, que ele pode ser preso, que ele pode responder de uma maneira bastante severa àquela atitude, quando está sob efeito de algum tipo de droga, ele perde esse limite e muitas vezes só após passar todo esse efeito ele vai entender o que ele realmente fez e já arcando com as consequências do seu ato. E já ocorre, deve ter fatos que esse fato que você acabou de citar, ele ocorre na família e não assim. A família, a mulher, ela não denuncia, ele ocorre várias vezes até chegar ao ponto da denúncia ou não, já na primeira vez denuncia? Cada situação é uma situação. Cada uma situação. Depende da família, depende daquele contexto. Há relacionamentos ali de décadas que nunca houve uma denúncia e a situação sempre ocorreu, até um dia essa denúncia acontece. Outros relacionamentos recém-iniciados que na primeira demonstração de violência há essa denúncia e esse ciclo é rompido. Então, cada situação é uma situação e a lei precisa agir em cada uma delas. E às vezes a mulher acaba, me parece que às vezes a mulher até acaba aceitando uma situação dessa até pelos próprios filhos, para não querer desfazer aquela família, para os filhos não ficarem longe. Ela acaba carregando esse fardo sozinha para evitar que a família se destrua, que na verdade já está praticamente destruída, não é? Mas isso acontece? Também é um contexto extremamente delicado para nós traçarmos um perfil, porque no início, este relacionamento, esta pessoa foi a escolhida para ser o pai dos seus filhos, para ser o seu companheiro, é aquela pessoa idealizada. Então, muitas vezes, a vítima, considerando a vítima mulher neste caso, ela idealiza esse companheiro. Então, muitas vezes há aquele princípio de negação, né?
A pessoa se recusa a enxergar que aquela situação está se tornando um relacionamento abusivo e vai tentando seguir, muitas vezes em nome dos filhos, muitas vezes em nome de uma família construída, até por questões financeiras, enfim, cada um com a sua argumentação para muitas vezes não ter esse impulso do rompimento. Por isso a importância, muitas vezes, da família, dos amigos que enxergam essa situação, eles tem podem um olhar... denunciar se a família não quiser? Eles podem conversar com essa vítima, dar todo o amparo para essa vítima, certo? Tentar acolhê-la, para que realmente ela faça essa denúncia, ela tome o encorajamento para denunciar e para romper um relacionamento abusivo que ela possa estar vivenciando. E no caso assim, doutora, agora com essa ampliação da lei, a lei se tornou mais severa, as pessoas de fora, por exemplo, se eu tenho a minha vizinha que eu vejo que todo dia tem briga na casa, que ela é agredida e tal, eu posso denunciar sem ela querer ou não posso? Você pode acionar, claro, as autoridades para que essa situação seja verificada, né, até para uma situação de flagrância, para evitar um mal maior, evidentemente que o aconselhamento das autoridades é que sim, seja denunciado. Porém, essa vítima vai ser instada, vai ser questionada a respeito do que está acontecendo com ela, qual o desejo dela em relação àquele contexto. Se ela não quiser, então, não tem. Depende de cada situação. Depende de cada situação. Então, doutora, para a gente encerrar, então as mulheres devem denunciar, as pessoas devem, que no caso, como eu acabei de citar, do vizinho e tal, devem fazer essa denúncia até para verificar em loco, ver o flagrante da situação, entender o que está acontecendo, mas as mulheres devem sim tomar esse encorajamento, isso? Essa conscientização. Esse despertar para um relacionamento abusivo, conseguir enxergar que esse relacionamento passou dos limites, que aquelas atitudes que muitas vezes humilham, que muitas vezes... Não é só bater, né, doutora? Sim, a desconsideram, né, enquanto ser humano mesmo, né, que essas atitudes ninguém é obrigado a conviver num relacionamento dessa maneira, não há nada que justifique um relacionamento seguir nesses parâmetros. A vida pode ser boa sem violência, a vida pode ter paz, pode ter harmonia, entende? Mas tudo isso depende desse despertar. E muitas vezes esse despertar leva um tempo, a vítima tem um tempo para ter esse ensinamento em si. Eu não sei que número. O 190 para ser acionado a Polícia Militar no momento que essa denúncia está acontecendo, também o 153, certo? O 181 também é uma forma de denúncia dessas situações. Caso, esses três números, assim, caso a violência esteja acontecendo, caso a mulher, depois do passar, quiser fazer, ela tem que vir até a Delegacia da Mulher fazer essa denúncia. Daí... Ela pode fazer junto à Delegacia da Mulher ou à delegacia mais próxima, ou também junto à Polícia Militar, considerando que hoje o boletim de ocorrência ele é compartilhado. Então o importante é que haja essa movimentação, que haja essa denúncia já no princípio de rompimento desse relacionamento abusivo. Bom, gente, ficou aí então as dicas da doutora Cláudia, justamente para que você não deixe o que pode até, como foi dito na matéria, aparentemente normal, que não seja, e que esses abusos, sejam físicos, sejam psicológicos, terminem para que a convivência familiar seja melhor. Obrigado, doutora. Eu que agradeço.